Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai entrar num território que, é simplesmente fascinante, Com certeza. E é um material bem denso que a gente tem hoje, né? muito denso. Nós temos em mãos aquele documento de estudo chamado Capítulo 2.docs. É uma daquelas explorações que prometem pegar tudo que a gente acha que sabe sobre os relatos da criação e, virar de cabeça para baixo. Totalmente de cabeça para baixo. A nossa missão nesta exploração é tentar entender a arquitetura oculta da realidade através dessa narrativa clássica do Éden. O que os textos originais revelam de verdade. Exato. O grande objetivo da nossa análise hoje é entender os mistérios desse segundo capítulo do livro de Gênesis e da Torá. Só que a grande virada de chave aqui, para quem está acompanhando a gente, é que as fontes de hoje não tratam a criação como um mero relato histórico literal. Não é como ler um diário de eventos de forma alguma. Nem um pouco. A proposta é olhar para tudo isso como um código. A gente está falando de uma análise mística super profunda. Traz conceitos da cabala, da etimologia hebraica e, por mais surreal que pareça, traça paralelos diretos com a física moderna e a mecânica quântica. Pois é. E o que esse documento faz na prática é retirar aquele véu de palavras antigas que muita gente da nossa audiência já escutou na escola. Ele revela o que os textos sugerem sobre coisas muito complexas, tipo a natureza do tempo, como funciona o livre-arbítrio, a anatomia da própria alma humana e os relacionamentos. Nossa, sim. É como se a gente estivesse lendo um manual sobre a engrenagem da existência nos bastidores, sabe? Exatamente isso, um manual de instruções da realidade. Ok, vamos desvendar isso. O texto começa nos convidando a olhar para os números. Qual é o verdadeiro peso do número 7 e de todo aquele conceito de Shabat nessas fontes? Porque numa leitura rápida, a ideia do sétimo dia parece ser só sobre tirar uma folga no fim de semana. É o que o senso comum costuma dizer, né? Mas o material aponta que o número 7, dentro dessa tradição, é basicamente a assinatura das manifestações divinas. Sempre que algo absoluto é estabelecido, o 7 aparece. O documento até cita exemplos bem específicos disso. Cita, sim, os 7 dias da festividade de Sukkot, as 7 lâmpadas da Menorá, e a própria primeira frase da Torá, no hebraico original, tem exatamente 7 palavras. Mas o ápice disso tudo é o Shabat, o sétimo dia. E aí que entra aquela tradução clássica de que o Criador descansou, que é uma imagem quase engraçada para nós hoje, como se a força que criou o universo precisasse sentar porque estava com dor nas costas, né? Pois é, e o texto deixa claro que a ideia passa muito longe disso. Não é exaustão física. E aqui o idioma original entrega o ouro da coisa toda. Eu lendo as anotações, um detalhe etimológico me chamou muita atenção. A palavra hebraica, que costuma ser traduzida como foi refrescado ou descansou, é vai nafash. E a raiz dessa palavra é nefesh, que literalmente significa alma. O que é fascinante aqui é entender a implicação gigantesca disso. O Criador não parou por cansaço. A ação de descansar foi, na verdade, o ato de colocar a alma, essa nefesh, dentro da criação. O autor defende que o mundo físico, se fosse puramente material como uma máquina fria, ele não subsistiria. Ele entraria em colapso total, né? Entraria em colapso. O universo precisava dessa conexão espiritual, desse fôlego vital. Então o Shabat é o exato momento em que a alma do mundo nasceu. É a ponte com as esferas divinas. E para explicar isso, a fonte traz o Zohar, que é uma obra central da Cabala. O texto liga o sétimo dia, a fundação do mundo, a uma sefirá chamada Yesod e a era do Mashiach. Como a gente traduz isso para quem nos ouve não se perder nesses termos mais densos? Vamos simplificar. Imagina que essa sefirá de Yesod é como se fosse um funil. É o bloco de construção que capta as energias espirituais superiores e canaliza para a nossa realidade física. E a ponte com a era messiânica, a era do Mashiach, é que o sétimo dia transcende a mecânica do tempo físico. Isso me lembra daquela questão de como os dias são descritos lá no Gênesis. Perfeito, você tocou no ponto-chave. Nos 6 primeiros dias, o texto sempre marca o tempo dizendo e foi tarde e foi manhã. Delimitando a passagem do tempo mesmo. Isso. Mas no sétimo dia, essa frase simplesmente não aparece.
o que sinaliza que o Shabat não está sob o domínio do relógio. Ele é atemporal. Quem se sintoniza com essa essência absorve essa atemporalidade para dentro da própria alma. Caramba, isso dá uma profundidade gigantesca. Mas a gente precisa avançar para o cenário principal da narrativa, o jardim. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material aborda um paradoxo envolvendo as duas árvores do Jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento, certo? E a contradição que o autor levanta é de dar um nó na cabeça, mesmo estando na cara de todo mundo há séculos. Exato. A dúvida do texto é: se Adão, o primeiro ser humano, fosse imortal por natureza, ele não precisaria da árvore da vida lá para garantir a imortalidade? Seria totalmente redundante. Muito. Mas se ele comesse da árvore do conhecimento, a instrução era que ele se tornaria mortal. Então, qual era o estado exato de Adão antes do fruto? Ele não podia ser imortal, senão a árvore da vida não faria sentido. Mas ele não era mortal ainda. E a resposta para esse paradoxo é a minha parte favorita do documento. O autor traz uma analogia direta com a física quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg. O que é genial, física quântica aplicada ao Gênesis. Explica para nossa audiência como funciona essa analogia na prática. Imagina que uma partícula pode existir no estado indeterminado, uma superposição. Ela só assume o estado definitivo quando sofre uma ação externa ou é observada. O texto usa a analogia da televisão na casa do vizinho. Aquela ideia de que antes de você entrar na sala, a tele pode estar em qualquer lugar. Isso. A posição dela é incerta. Ela só passa a ter uma posição fixa na realidade no exato instante em que você entra e olha para ela. A sua observação é a força externa que colapsa as possibilidades. O famoso colapso da função de onda. Então o autor está dizendo que Adão estava num estado de superposição quântica. Exatamente isso. Adão estava num limbo existencial. Nem mortal nem imortal. A ação de fazer a escolha foi o olhar para a televisão. Colapsou aquele limbo e empurrou a humanidade para a mortalidade. E o que me fascina é a relevância disso para nós hoje. A fonte mostra que a humanidade atual vive nesse mesmo estado indeterminado. A escolha entre o sim e o não, a bênção e a maldição, é o que colapsa a nossa própria função de onda em direção à vida ou à morte. É uma responsabilidade gigantesca. Nós construímos a realidade através das nossas escolhas. Isso nos leva à anatomia do livre-arbítrio. O que significa realmente ter essa liberdade? Então, o que tudo isso significa na prática? O documento questiona o que é ser feito à imagem de Deus. O senso comum acha que é só ser inteligente ou dominar a natureza, mas o texto destrói essa ideia. E faz isso usando pensadores incríveis, como Rav Moshe Chaim Luzzatto e o Rav Aharon Levin. A tese deles é que ser a imagem do Criador não é aceitar todos os desejos. A verdadeira expressão dessa imagem operando em nós é a capacidade de dizer não. Isso me pegou muito de surpresa. O texto faz aquele contraste entre nós e os animais e diz que os animais não têm como dizer não aos instintos deles. Exato. O instinto é como o Criador fala com os animais. Eles seguem a instrução divina puramente. Mas nós, humanos, temos o poder de negar aquilo que nos corrompe. E os números que o autor traz validam isso de um jeito impressionante. Das 613 mitzvot, os mandamentos da Tora, 365 exigem um não. São mandamentos negativos. É um não para cada dia do ano. E nos 10 mandamentos essa proporção continua, né? Sim, 70% deles exigem dizer não. Não matar, não roubar, o pecado no Éden foi simplesmente a falha em respeitar a palavra não. Foi uma falha técnica ali. Uma musculatura moral que não foi usada. E o ambiente onde a gente mais testa essa capacidade de frear impulsos é na convivência. O texto faz uma transição brilhante para os relacionamentos no capítulo 2. Sim, a criação da mulher e os nomes originais usados. Eu adorei essa parte. Porque se o homem vem da terra, a dama, a lógica seria chamar a mulher de algo com a mesma raiz. Mas Adam usa ish para homem e isha para mulher. Essa é a matemática do relacionamento.
No hebraico, as palavras descrevem a essência. E a fonte detalha essa ortografia de um jeito lindo. Isha, homem, contém a letra Yud. Isha, mulher, contém a letra Rei. E quando você junta o Yud de um com o Rei da outra, você forma IH, que é Deus. A presença divina ali no meio da relação. Se conectarmos isso com o quadro geral, a consequência de ignorar isso é sombria. Se você tira o Yud, o rei, essa presença divina de dentro da relação, o que sobra nessas duas palavras é apenas o Aleph e o Shin. E Aleph com Shin forma a palavra Esh, que significa fogo. Fogo. Sem uma união espiritual, o relacionamento se reduz a chamas de conflito. As pessoas acabam se queimando. É uma visão dura, mas muito realista sobre o casamento e as relações humanas. E aprofunda ainda mais quando aborda o termo Ezer Kenegidô, a ajudante que lhe seja idônea, que nas Bíblias comuns parece algo passivo, mas a fonte diz que se traduz como ajudadora e opositora. Parece contraditório alguém ser ajudadora e opositora ao mesmo tempo. Mas a explicação é que a parceira reflete o estado espiritual do homem. Nós temos o Yetzer Hará, o instinto egoísta, e o Yetzer Hatov, a inclinação para o bem. Então funciona como um espelho. Exatamente. Se a pessoa subjuga os instintos baixos para o bem, a parceira é Ezer, uma ajudadora. Se ele falha e se entrega ao egoísmo, ela ativa a função Knegdo e se torna uma força opositora. É o universo criando resistência para frear a queda daquela pessoa. É um sistema de freios maravilhoso dentro de casa. E isso mostra que o Éden passava longe de ser só um lugar de descanso. O que nos leva ao questionamento sobre o trabalho no paraíso. Aquele comando de trabalhar e cuidar do jardim. Isso. O texto usa as palavras leavoda e lechamarra. Se o Éden era perfeito e as árvores já davam frutos, que trabalho físico havia para ser feito com uma enxada na mão? Isso levanta uma questão importante, porque quebra a narrativa de que o Éden era uma fazenda precisando de capina. O Zohar entra de novo aqui, explicando que essas palavras têm formas gramaticais incomuns. Não é agricultura. São códigos, né? Sim. Livodá, o trabalhar, representa os mandamentos positivos, as ações proativas. E Lesham Ra, o cuidar, representa os mandamentos negativos, que servem de proteção. O objetivo era emular o mundo espiritual, o mundo de Atzilut, aqui na dimensão física. Para visualizar isso, o anfitrião, aliás, a fonte pontua uma metáfora geográfica fantástica. O grande rio que saía do Éden e se dividia em 4 cabeças, os 4 afluentes, que no hebraico se chama Rosh. Como isso funciona como um espelho invertido? No mundo físico, você tem uma fonte única, o rio do Éden, que se dispersa em 4. Mas espiritualmente, a jornada exige o oposto. A gente não começa como um rio só. Nós somos os 4 rios fragmentados. O corpo e os níveis de alma, certo? Isso. O corpo físico, a Nefesh, que é o impulso vital, o Ruar, que é o intelecto em emoção, e a Neshama, que é a centelha divina. O nosso trabalho é alinhar esses 4 afluentes que querem correr cada um para um lado, numa única direção. Quando a gente une os 4, a gente se conecta intimamente com o Criador. Uma conexão profunda que traz Atzilut para cá. Bom, recapitulando a jornada de hoje, pegamos um texto lido muitas vezes de forma infantil e vimos um manual psicológico e quântico. A anatomia da alma, a física das escolhas e a matemática dos relacionamentos. Foi incrível. E tem um pensamento provocativo final que a fonte traz. Sobre a origem misteriosa da névoa, a palavra Ed e a oração. A palavra para arbusto, siar, compartilha a mesma raiz da palavra para oração conversacional. Aquele vapor que subia da terra antes da primeira chuva? Sim. Esse vapor representa a capacidade recém-criada da fala humana. Antes que houvesse chuva de bênçãos, as nossas palavras precisam subir como esse vapor, glorificando o divino. Elas se solidificam lá em cima e retornam à nossa realidade como chuva concreta. O movimento ascendente gerando o descendente. Fique então o questionamento para todos que acompanham a nossa análise levarem para hoje. Que tipo de vapor invisível as nossas palavras estão enviando para cima hoje? E que tipo de chuva elas vão trazer para a nossa realidade amanhã? Uma reflexão fortíssima para encerrar.
Com certeza. Muito obrigada a toda a nossa audiência por compartilhar a curiosidade com a gente nessa exploração. Continuem buscando as camadas ocultas e nos encontramos no nosso próximo mergulho profundo. Até mais!